Hoje existem muitas coisas que nós nunca podemos amar. Sim, pessoal, hoje eu vou falar sobre esse assunto. E eu vou falar sobre esse assunto usando textos das Escrituras. Porque na sua vida e na minha vida, não podemos amar certas coisas. Porque quando amamos certas coisas, isso significa que não estamos amando a Deus acima de todas as coisas. É aí que muitos erram. E esse erro não pode continuar. Então, na sua vida e na minha vida, temos que amar a Deus acima de todas as coisas mesmo, de verdade, sinceramente, eternamente. É assim que tem que ser. Não pode ser de outra forma. Não podemos amar as outras coisas mais do que a Deus. Não podemos inverter isso. Não podemos dizer que amamos a Deus e começamos a amar outras coisas muito mais do que a Deus. É aí que está o grande erro. Então, esse erro tem que ser corrigido. Ninguém pode ficar nessa teimosia, nessa dureza de coração. Ninguém pode ensurdecer os ouvidos quanto a isso. Ninguém pode dar as costas para Deus como se estivesse agindo com rebeldia para com Deus. Não, não mesmo. Então, nós devemos entender isso de uma vez por todas, para que nem na sua vida, nem na minha vida, possa existir espaço para amarmos outras coisas mais do que a Deus. Porque todas as outras coisas são efêmeras e passageiras. Elas não trazem proveito algum. Mesmo se você amar essas coisas, isso não vai trazer proveito algum. É como correr atrás do vento. É tudo vaidade. Então, nós precisamos entender isso hoje. Porque hoje, no século XXI, infelizmente, existem muitas pessoas que estão amando algumas coisas mais do que a Deus. E isso é verdade. É verdade mesmo. É assim que acontece. Então, não adianta disfarçar isso. Porque quando alguém ama alguma coisa, o coração dessa pessoa está nessa coisa que ela ama. Então, se ela começa a amar a coisas terrenas, digamos assim, o coração dela vai estar ali. E ela vai se desviar. Ela não vai mais conseguir amar a Deus acima de todas as coisas. Ela vai inverter. Ela vai amar todas as coisas acima do próprio Deus. É aí que mora o perigo. Então, esse perigo tem que ser evitado. E para isso, temos que usar as Escrituras para que esse erro não possa continuar. E sim acabar. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui, para que o que vai ser falado aqui possa ajudar certas pessoas hoje, é o texto que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículo 37, onde o próprio Senhor Jesus disse assim, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, o Senhor Jesus é bem claro. É preciso amar ao Senhor Jesus mais do que pai ou mãe, e mais do que filho ou filha, porque só dessa forma você conseguirá ser digno do Senhor Jesus. Agora, se você colocar o seu amor em pai e mãe, em filho ou filha, mais do que ao Senhor Jesus,
você não vai ser digno dele. Em qual situação você está hoje? É isso o que o Senhor Jesus quer saber. É isso que tem que ser definido hoje. E eu espero que a definição seja que você possa amar sinceramente ao Senhor Jesus, para que assim possa ser digno dele dia após dia até o fim da sua vida. Isso tem que acontecer com você e comigo, agora. É hora de vivermos assim. É hora de amarmos ao Senhor Jesus, sim, sinceramente, verdadeiramente, com todo o coração, com todo o entendimento, com toda a alma. Então, nós devemos entender isso hoje. Agora o próximo texto que eu vou ler está também aqui no Evangelho segundo Mateus, agora no capítulo 23. Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículos 6 e 7. Aqui, o Senhor Jesus vai falar sobre os fariseus daquela época. E hoje também existem fariseus, só que são os fariseus pós-modernos. Então, para os fariseus, ele disse assim, ó: amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Então, se eles estavam amando o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, eles estavam amando coisas terrenas, efêmeras e passageiras. O amor deles estava nisso, e não em Deus. Eles não estavam amando a Deus acima de todas as coisas. Pelo contrário, eles estavam amando o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Eles também estavam amando as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Então, o amor deles estava nessas coisas aí. O amor dos fariseus estava nessas coisas aí. E não em Deus. Então, isso quer dizer o quê? Para você e para mim, que nós não podemos amar outras coisas além de Deus. Porque para você e para mim, nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas mesmo. De todas as coisas que são efêmeras e passageiras, que são transitórias, que são inúteis, digamos assim. Não devemos amar essas coisas. Isso não traz proveito algum para ninguém. Pelo contrário, só nos afasta de amar a Deus. Será que muitos hoje não estão nessa condição? Será que os fariseus pós-modernos hoje não estão nessa condição de estarem amando o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas? Amando as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens? Essa é uma questão a se pensar a respeito disso. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, capítulo 3. Passei aqui um pouquinho. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículos 19 e 20. Então está escrito assim, ó: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Tem cabimento alguém amar mais as trevas do que a luz? Não tem cabimento. Porque trevas são coisas erradas. São coisas feitas às escondidas, são coisas feitas em oculto, para que ninguém possa ver. Então, o melhor a se fazer, o correto, a atitude prudente, sábia, inteligente de alguém, é amar a luz.
Porque a luz é muito melhor e muito mais importante do que as trevas. É isso que nós devemos entender. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Então, as obras que muitos hoje não querem que sejam arguidas, elas só podem ser feitas nas trevas, na escuridão, as ocultas, sem ninguém ver. E isso é vergonhoso demais. É tão vergonhoso que as pessoas preferem essas obras, digamos assim. E eles não querem que essas obras sejam arguidas, porque eles amaram mais as trevas do que a luz. Amar as trevas é algo errado, pessoal. O que você e eu devemos amar é a luz. É na luz que as nossas obras têm que ser feitas publicamente, aos olhos de todas as pessoas, a opinião pública de modo geral. Isso sim é algo correto. Então, não podemos amar mais as trevas do que a luz. Pelo contrário, devemos amar mais a luz do que as trevas. Porque a luz, sim, ela ilumina você e a mim. E as nossas obras são manifestas pela luz. Então, isso é aquilo que nós devemos amar. Devemos amar a luz e não as trevas. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que também está no Evangelho segundo João, agora no capítulo 12. Deixa eu passar algumas páginas aqui. Evangelho segundo João, capítulo 12, versículos 42 e 43. Está tendo outra página aqui, mais uma página. Evangelho segundo João, capítulo 12, versículos 42 e 43. Está escrito assim, ó. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas, por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, muitas pessoas hoje estão nessa condição também. Muitos hoje possivelmente creem em Deus, mas não confessam, para não serem expulsos de algum lugar. Que no caso aqui era da sinagoga. Então, muitas pessoas hoje não confessam o Senhor Jesus para não serem expulsos de algum lugar. Pode ser de uma empresa, pode ser de um canal de televisão, de um programa, enfim, de várias coisas aí. Porque essas pessoas estão amando mais a glória dos homens do que a de Deus. Amar a glória dos homens é amar algo efêmero e passageiro. Algo transitório, sem valor algum. Algo que vem e passa. Mas a glória de Deus não passa, ela permanece eternamente. Então, amar a glória de Deus vale a pena e compensa. Tem melhor resultado. Resultado eterno, que a pessoa experimenta em sua própria vida. Porque quando a pessoa ama a glória de Deus, o próprio Deus manifesta essa glória a essa pessoa. Isso é bom. Esse é o bom resultado. Agora, amar a glória dos homens é algo sem valor. Não compensa em nada. Vai durar algum tempo a glória dos homens? Vai, mas vai acabar. Porque a glória dos homens passa, mas a glória de Deus
permanece para sempre. Então, quem ama a glória de Deus, ama algo que permanece para sempre. Ao contrário da glória dos homens que passa. E por passar é algo transitório, sem valor algum. As pessoas têm que entender isso hoje. Porque esses homens aqui, que amaram mais a glória dos homens do que a de Deus, eles não tiveram bons resultados em suas vidas. Viveram infelizes. Porque quando a glória dos homens acaba, a infelicidade entra na vida da pessoa. É assim que acontece, a pessoa fica infeliz. A pessoa não encontrou felicidade na vida, não encontrou paz, não encontrou refrigério para a sua alma. Não encontrou nada daquilo que a glória de Deus poderia lhes trazer. Então, o grande erro é amar a glória dos homens. Quando alguém ama mais a glória dos homens do que a de Deus, aí é que está o grande erro da humanidade hoje. E muitas pessoas estão nesse erro, infelizmente. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Deixa eu chegar aqui mais perto. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Uma coisa que as pessoas amam muito hoje, infelizmente, é o dinheiro. Muitas pessoas hoje têm amor pelo dinheiro. Vale a pena? Compensa? Não, não vale. Então, o texto diz assim, ó, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Está escrito assim, ó, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, as pessoas que começaram a ter amor pelo dinheiro e por causa dessa cobiça, desse amor pelo dinheiro, essas pessoas se desviaram da fé e a si mesmas se atormentaram com muitas dores. Aí vem a pergunta, valeu a pena ter amor pelo dinheiro? Valeu a pena se desviar da fé por essa cobiça do amor do dinheiro? Não, não valeu. Porque essas pessoas a si mesmas se atormentaram com muitas dores. Dores físicas, espirituais, doenças gravíssimas aconteceram. Elas sofreram com essas dores durante muitos anos, pessoal. Isso é terrível. É um mal que eu não quero nem para você, nem para mim, nem para ninguém. Porque essas dores são dores terríveis que prejudicam a pessoa de várias formas. Algumas causam doenças incuráveis, câncer, enfim. É assim que acontece. Então, ter amor pelo dinheiro é errado. Você tem que ter amor por Deus e pelo próprio Jesus. Porque se você amar a Deus acima de todas as coisas e ao Senhor Jesus, o seu coração vai estar neles. Vai estar tanto no Pai como no Filho. E assim você vai receber recompensas em sua vida. Tempo de refrigério, você vai ser justificado. Você vai ter descanso para a sua alma. Você não vai ter dores que te atormentam em tempo algum. Então, o melhor a se fazer é não ter amor pelo dinheiro. Dinheiro é algo passageiro, efêmero. É algo que não pode te salvar em tempo algum, não pode te curar. Não pode te abençoar em tempo algum. É isso que as pessoas têm que entender. Então, não perca o seu tempo tendo amor pelo dinheiro. Porque isso vai produzir
em você a raiz de todos os males. E aí, é aí que muitos se desviam da fé, por essa cobiça do amor pelo dinheiro, por essa avareza, por essa ambição desenfreada pelo amor do dinheiro. E aí começam a se atormentar a si mesmos com muitas dores, com concupiscências insensatas e perniciosas que afogam os homens na ruína e perdição. Grande mal acontece quando alguém tem amor pelo dinheiro. Isso é gravíssimo. É gravíssimo mesmo. Mas isso pode ser evitado quando você e eu colocamos o nosso amor em Deus e em Jesus. Colocamos o nosso coração nele. Aí sim haverá boas consequências saudáveis para a nossa vida a pequeno, médio e longo prazo. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que também está aqui agora na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo. Deixa eu ver. Capítulo 4, versículo 10. Aqui vai falar sobre o século. Hoje estamos no século 21. Já passamos pelo século 20. Estamos no século 21. E algumas gerações à frente vão chegar no século 22. Mas nós podemos amar ao século em que estamos? Não, não podemos. Século é uma coisa que passa. O século 20 já passou. Estamos no século 21. Daqui a pouco o século 21 passa e chega o século 22. Então, amar o presente século é algo errado. Tanto para você como para mim. Então, o texto diz assim, ó. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Então, Demas cometeu um erro gravíssimo. Ele amou o presente século. Amar o presente século é algo errado. Ele deixou o seu coração no presente século. O presente século significou para ele tudo, ao ponto de ele ter amado o presente século. E muitas pessoas hoje estão amando o presente século também, o século 21. É aí que está a grande ruína dessas pessoas. Porque estão amando algo que vai passar, assim como a própria vida da pessoa vai passar também. Então, aí que está o grande erro, que muitas pessoas hoje estão cometendo, amando o presente século. No presente século pode existir muitas coisas para as quais essas pessoas estejam amando. Porque não é o século em si, mas as coisas que estão acontecendo neste século. São coisas que atraem as pessoas, seduzem as pessoas. As pessoas ficam fascinadas pelo que está acontecendo nesse século. Começam a gostar, começam a amar o presente século, onde essas coisas estão acontecendo. As coisas que elas gostam estão no presente século. E são coisas sedutoras que atraem as pessoas. Quando essas pessoas são atraídas pelas coisas do presente século, elas começam a amar o presente século, onde essas coisas estão. E aí que está o grande perigo. Que muitas pessoas hoje não perceberam ainda, não se deram conta. Não caíram em si, não caíram nessa real. Porque quando alguém cai nessa real, ela entende que amar o presente século é algo errado. Ela pode evitar isso, qualquer pessoa pode. Agora, se ela não evitar e continuar amando o presente século, aí ela vai sofrer as consequências disso. Infelizmente, essa é a realidade em que muitos estão vivendo hoje. E dá para perceber isso claramente. E agora eu vou ler aqui o último texto que está no Evangelho segundo João, primeira epístola de João,
capítulo 2. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 15. Vou fazer a leitura aqui do texto rapidamente. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 15. Então, agora vai falar sobre o mundo de forma geral. E o texto é bem claro, está escrito assim, ó. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então, já está bem claro aqui que nem para você, nem para mim, não podemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Quantas coisas existem no mundo hoje que nós não podemos amar? São milhares de coisas. E, infelizmente, muitas pessoas estão amando as coisas do mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se alguém amar o mundo, como hoje está acontecendo com muitas pessoas por aí, o amor do Pai não está nele. E o que é melhor? Amar o mundo ou ter o amor do Pai? É claro que é ter o amor do Pai, nosso Criador, aquele que nos deu vida, expressão e tudo mais. Ele nos criou. Hoje estamos vivendo nele, nos movemos nele. É assim que está escrito. Então, o melhor para o ser humano é ter o amor do Pai. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, pessoal, é passageiro, é efêmero, é algo transitório, ele vai passar. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Quem é você hoje, então? Você é aquele que ama, você é aquele que faz a vontade de Deus e por isso permanecerá eternamente? Ou você é aquele que ama ao mundo de forma que assim o amor do Pai não está em você? Essa é a questão a se saber. Isso tem que ser definido por você, por qualquer pessoa que esteja viva hoje no século XXI, que esteja neste mundo que passa, como está escrito aqui. O mundo passa bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, essa é a palavra, pessoal. Porque, como eu disse no início, existem muitas coisas do mundo que nós não podemos amar. Então, hoje eu falei sobre essa questão aqui, para a compreensão das pessoas. As pessoas, elas não podem amar coisas passageiras e efêmeras. Isso é errado. Isso não traz proveito algum. Quem experimenta isso, quem experimenta essas coisas, essa pessoa, infelizmente, está por fora da realidade. A realidade é que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Isso sim é proveitoso. Isso sim é saudável, é perfeito para qualquer ser humano. Então, eu estimulo, encorajo, incentivo as pessoas hoje a amarem a Deus acima de todas as coisas. A deixarem os seus corações nele, firmados nele. Quando alguém ama a Deus acima de todas as coisas, a vida dessa pessoa, ela tem um propósito definido. Ela tem uma viva esperança, ela tem convicção e certeza, ela tem fé. Ela sabe que o que ela está fazendo é certo.
e amar outras coisas mais do que a Deus é errado. Então, ela sempre vai querer o que é certo. E é isso que a humanidade tem que entender. Ou melhor, é isso que a humanidade tem que querer. O certo é amar a Deus acima de todas as coisas. E também ao Senhor Jesus. Quem fizer isso, com certeza vai colher em sua vida as melhores recompensas. Então é essa palavra que eu queria deixar aqui hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.